Olá minha gente, sou o JB Ceará. Estamos aqui na cidade mostrando como é que está. Temos filmagens nas estradas para você se lembrar. Os lugares que você passava, nós tem aqui para mostrar. Se inscreva no canal e ative o sininho já. Deixe também o seu like que isso vai nos ajudar. E entre em contato conosco, estamos aqui a lhe esperar. Então gente, bom dia a todos vocês aí, como é que tá as coisas por aí, tá tudo bem? Sou o JB Ceará, mais uma vez na estrada, tô retornando a vida de novo agora, né? Perdoa aí pessoal que não teve vídeo, domingo passado, atrasado, não fiz vídeo, não postei, porque eu tava com uma dificuldadezinha, tava com problema de saúde, foi meio pesado, viu? O negócio foi feio, eu tive que ficar uns dias em casa, sem poder estar andando, tinha que estar em casa parado, porque eu peguei uma pneumoniazinha e já tinha problema com isso, já tenho imunidade baixa, e isso aí me afetou demais. Aí foi meio feio, viu gente? Eu acho que eu ia dessa vez, mas graças a Deus, nosso Deus é bom. Não foi, né? Não foi pra mim agora, então vamos continuar, né? Agradecer o pessoal aí, a família, o pessoal que me ajudou, me ajudou muito. Pois é gente, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, primeiramente, e a todos. Fiz até esse pequeno vídeo aí, foi quando eu tava agradecendo aí, pelo menos pelo WhatsApp mesmo, pessoal, né? Um videozinho curtinho, muito ruim, respirando pouco, muito ruim também, febre ainda, dor de cabeça, tava ruim, sabe? Mas aí, como eu tive que pegar um atestado, fui no postinho aqui, e aí a doutora lá me jogou logo para ir pro Sentinela do Crato, né? Um negócio de Covid lá, de urgência de Covid, que era para fazer um exame para saber se não era isso. Tudo bem, eu fui, fiz o exame lá, né? Mas só que até agora nem recebi nem resultado. Mas também nem precisou. Fiz o exame só para fazer mesmo, mas depois com a ajuda do pessoal, que deu a força e a família, eu bati a ultrassonografia no pulmão, né? Que foi mais certo também, que se já acusava também. Tá, bati logo, aí não foi preciso esperar pelo SUS, né, que demora muito. Se tivesse esperado pelo SUS, eu tava ferrado. Eu bati essa fotografia aí, e aí acusou 50% do pulmão, né. Tava já bem afetado já com esse negócio aí, era pneumonia, acusou. Pneumonia mesmo, viral, pesada. Né? Mas aí, tudo bem. Eu fui aí a médica lá, mas mesmo com o exame lá, mostrei o exame a ela, mas mesmo com o exame, na cabeça dela só era Covid. Esses médicos de hoje, a maioria. Gente boa, atendeu muito bem, atendeu bem a gente, cuidou. Mas ela queria, porque queria me internar e eu não queria também, porque eu sei que, como a minha imunidade é baixa, se eu fosse para o hospital, eu não voltaria, porque eu ia pegar mais doença e com esse resultado aí do exame de 50%, só de pulmão, se eu fosse levar, eles iam querer só de intubação. E aí intubar e dificilmente é muito difícil para voltar, né? Sabe, você já sabe aí o meu posicionamento sobre esse negócio aí do sistema, né? Eu não confio no sistema, eu confio em Deus. Esse sistema eu não confio, que tem muita politicagem aí. Sei que a doença existe, mas tem muita politicagem. E eu dizia, ó, doutor, eu não quero ir e ficar internado, porque eu já tenho imunidade baixa. Se eu for ficar internado, eu vou pegar mais doença. Então eu prefiro tomar a medicação e ir para casa. Ela recomendava, mas se você sentir falta de ar, corra, vai. Não, tudo bem, se a coisa apertar eu vou, mas eu não quero ficar internado. E graças a Deus que Deus abençoou, que não precisou. Me senti mal ainda, né? Me senti mal ainda, bem mais de 12h30 da noite. Aí lá vai, eu tive que ir de moto com minha esposa, fui sempre lá, tomaram uma injeção lá, botaram uma injeção, saí de madrugada do hospital, né? Tomaram uma injeção lá, botaram uma injeção lá em mim, lá aplicado, e aí eu voltei, que eu tava com muita dor de cabeça. Aí eu voltei pra casa, e aí fui me recuperando em casa. E graças a Deus estou aí, né? Deu certo, me recuperei. Tá aqui o resultadozinho quando eu tava lá na máquinazinha lá, aí a doutora medindo a saturação pra vocês verem aqui, eu vou botar aqui também. Então, isso aí é na hora que eu tava lá no hospital do Covid, que ele chama, né? A doutora tava me observando, ela me botava lá. É porque minha esposa não fez um vídeo, fez só uma foto. Ela me botava lá, que ela disse que a saturação minha
estava muito baixo, não podia. Tinha que estar acima de 96, 97. Estava batendo só 92, 93, 94. E ela estava sem querer deixar eu ficar lá, por isso que ia me internar. Mas não deu certo, e ainda bem, né, que não deu certo. Ela ficou lá, a gente chegou lá, eram umas 4 horas da tarde, ela me segurou nessa máquina lá até quase 7 da noite. Olhando essa máquina, olhando o resultado, que disse que se essa máquina permanecesse pelo menos em 95, ela me deixava ir para casa, mas se baixasse não podia, ia me levar para o hospital. E eu pedindo a Deus que ela não visse o resultado, que tinha hora que a máquina caía, que ia lá para 92, mas não podia ir para o hospital, não podia ir. Mas deu certo, graças a Deus deu certo, Deus tomou o caminho, ela chegou lá, estava em 95, aí demorou mais um pouquinho, ela mandou ir para casa. Recomendou que qualquer coisa corresse para o hospital, mas mandou ir para casa. Eu fui, fiquei tomando os remédios em casa e Deus tomou o caminho que deu certo e já estou me recuperando. Me recuperando. E agora só agradecer a vocês aí por a força também. Deus, né, também. Deus primeiramente, segundo vocês pela força. E dizer que nós estamos de volta, né? Estamos de volta de novo a nossa jornada, nossa caminhada nessa terra. E servir a Deus e ajudar o próximo com uma palavra amada, né? Pois é, Deus abençoe a todos. E é nós de novo na estrada, JB Ceará. Com cuidado ainda, né? Que eu não posso ainda exagerar, eu tenho que ter cuidado. Todo serviço hoje, né? Fiz esse vídeo ainda, mas todo serviço, mas eu não posso levar poeira, não posso pegar sereno, eu não tenho imunidade quase nada, eu tenho que ter o maior cuidado. Porque se esse negócio voltar é perigoso, eu tenho que ter muito cuidado. Falar também eu falo pouco, né? Fiz esse videozinho, mas eu não vou ficar falando demais, porque isso cansa ainda. Mas vai dar certo, tudo vai dar certo, que Deus é bom, né? A empresa que eu trabalho também, me ajudou, que Deus abençoe grandemente também. Vamos continuar, retornar à vida, né? Continuar de novo e tocar para frente a jornada do serviço. Estamos nós na estrada de novo, né? Então, Deus abençoe todos vocês aí, desculpa aí, perdoa aí porque não teve vídeo, mas nós vamos continuar. Só que talvez, não sei se eu vou continuar ainda postando todas quinta e domingo ainda, eu não sei, porque eu passei esse tempo parado, mas já tô com... Fechou já uns 14 a 15 dias parado em casa, né? Tomando remédio, recuperando. E aí não fiz vídeo, tô por fora de algumas coisas aí. Preciso ainda ver direitinho. Mas a gente vai retornar devagarzinho, nós vamos retomar tudo, né? Tô indo pro meu serviço agora. Estou entrando de novo no serviço já, mas ainda com cautela, com cuidado, não posso me expor muito na poeira, nem respingo de chuva. Tem que ter uma dietazinha ainda. Estou tomando remédio, muito remédio ainda, mas vai dar certo. Graças a Deus, a visto que estava, né? Eu estou bem recuperado e vamos tocar para frente. Então, gente, é isso aí. É um videozinho curtinho, só para esclarecer a vocês um pouco o motivo de não ter postado mais e agradecer os que me ajudaram também, os colegas que ajudaram, os amigos, a família. E dizer que nós estamos aí de volta, né? Com a bênção de Deus. Estamos de volta de novo. E também ao dispor também, né? Estamos ao dispor também que qualquer coisa, alguém precisar também, nós também chega junto. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ajudar uns aos outros. E é isso que a gente faz. Eu não sei negar para ninguém nada. A pessoa precisa de mim, eu chego junto, me esforço, chego. Fico doente quando a pessoa precisa de mim que eu não consigo chegar, fico triste. E é por essas atitudes eu acredito né, que Deus trabalha assim, porque devido eu ser assim também, sempre as vezes que eu precisei, Deus tomou caminho. Pessoa que eu nem conheço já chega a me ajudar. Dessa vez agora, gente que eu nunca nem vi, que eu nunca nem conheço, mas através da minha menina que é amigo dela, né? Ficou sabendo e mandou pra mim coisa, me ajudou, mandou uma parte de dinheiro, bati minha outra sonografia do pulmão, aí comprei os remédios, e aí graças a Deus estou bem recuperado, estou tranquilo e estou voltando ao meu serviço. Agradeço primeiramente a Deus, né? Eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço o pessoal que ajudou também, porque é Deus na nossa vida, né? Pois é, gente, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, sou JB Ceará, né? JB Ceará, faço os vídeos na rua, mostrando a rua como é que tá, a sua cidade. Você quer rever uma rua, você avisa, eu vou lá, diz o nome da rua, eu vou lá e mostro. Mas agora, devido a essa doença, essas coisas, devido a essa partezinha que eu passei ruim, gente, aí eu fiquei parado um pouco. Tem um dia ainda parado, não vou poder sair muito não. Eu só vim pro trabalho, trabalho pra casa e pronto. Mas logo, em breve, aí, quem sabe aí daqui uns 15 dias, um mês, a gente tá recuperado completo.
Aí a gente volta de novo nessa rotina, né? Com cuidado, né? Com cautela, vai dar certo, né? Deus abençoe a todos. A paz de Deus, a todos os irmãos aí, todos os meus amigos. Deus abençoe grandemente sempre. E até o próximo vídeo, se nosso Deus Criador permitir. E é isso aí, JB Ceará está de volta. E agora, pessoal, fica aí com Nova Geração, nossos irmãos do coração prestando serviço em toda a região, com responsabilidade e dedicação. Assista o vídeo pra você ver. 10 anos, a gente precisa chamar algum controle de pragas urbanas, macho. Major, Nova Geração é uma das mais top de Juazeiro do Norte, macho. 10 anos? Eles estão no mercado há 10 anos e agora, juntamente com o controle de pragas, também em sanitização de ambientes, macho. É mesmo, Major? É top de verdade, 10 anos. 10 anos? Cuida, vamos agora mesmo ligar para a Nova Geração e mandar todas as pragas para bem longe daqui. Cuida. Já estou indo ligar agora, viu? E então, de boa, gente, é isso aí mesmo, é Nova Geração, serviço de qualidade, top de verdade, é aqui com a Nova Geração, serviço de confiança e credibilidade, há mais de 10 anos na nossa região, top demais. É top de verdade, 10 anos. 10 anos? Cuida, vamos agora mesmo ligar para a Nova Geração e mandar todas as pragas para bem longe daqui. Cuida. Já estou indo ligar agora, viu?